Olá, o Brasil, a gente sabe, é esse caldeirão cultural incrível, né? Uma mistura super vibrante de povos, de tradições. Com certeza. Mas essa mistura, ela vai muito além da cultura. Ela tá, tipo, gravada no nosso DNA. Exatamente. E hoje a gente vai fazer uma exploração bem profunda dessa diversidade genética brasileira que é impressionante. Vamos usar como base um estudo super importante que saiu na Science. Ah, sim. Um artigo fundamental. Admixtures Impact on Brazilian Population Evolution and Health. Da Kelly Muniz e colaboradores, né? Pereira, Runeimeyer, uma equipe de peso. Isso. E o trabalho deles foi, assim, gigantesco. Sequenciaram o genoma completo de mais de 2.700 pessoas. 2.723 indivíduos, para ser exato. E de todo o Brasil, né? Todas as 5 regiões. Pegando cidade, campo, comunidade ribeirinha. E diversas origens, né? Afro-brasileiros, descendentes de indígenas. Bem abrangente mesmo. Uma fotografia genética do país. Exato. E a nossa missão aqui, então, é desvendar o que esses genomas contam. Sobre a nossa história, que é complexa pra caramba, sobre essa diversidade toda e até sobre a saúde da população. Como a história está escrita ali, né? No código genético. Literalmente. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. E olha, a primeira coisa que chama a atenção é a escala da diversidade que eles acharam. Parece que surpreendeu todo mundo. De fato, o estudo identificou mais de 8,7 milhões de variantes genéticas. Aquelas pequenas variações no DNA, os SNVs, que eram, assim, novas para a ciência. Peraí, como assim novas? Novas no sentido de que não constavam nos grandes bancos de dados públicos globais, tipo o GenomaD, MilGenomes, elas não estavam lá. Mais de 8 milhões e meio de variantes genéticas desconhecidas até então. Isso é muita coisa. Que porcentagem isso representa do total que eles encontraram no estudo? Representa mais de 11% de todas as variantes que eles viram nos genomas brasileiros. É uma proporção enorme. Nossa, 11%. E o que é fascinante nisso é a provável razão, né? Que é a contribuição genética de populações que, historicamente, foram muito pouco estudadas pela genômica. Quem, por exemplo? Principalmente os africanos, de diversas origens que foram trazidos para cá, e os povos indígenas aqui das Américas. Ah, entendi. Então, estudar populações miscigenadas como a nossa, na verdade, está revelando uma parte da diversidade humana global que, assim, estava meio escondida. Entendi. Essa diversidade toda não estava nos mapas genéticos porque quem a carregava não tinha sido estudado em detalhe antes. Faz sentido. E dentro dessas variantes novas, tem alguma coisa que preocupa em termos de saúde? Olha, existem potenciais implicações, sim. Eles usaram ferramentas de computador para prever o efeito dessas variantes, né? E classificaram umas 36.600 delas como potencialmente prejudiciais. 36 mil, é bastante. É, mas calma, a grande maioria é super rara. Aparece em pouquíssima gente. Só que 23 delas apareceram em mais de 1% da amostra. E aí já começa a ser mais relevante para a população, né? 1% já não é tão raro assim, né? E além dessas, acharam variantes que podem ter um impacto mais direto em doenças específicas? Sim, identificaram umas 2.000 variantes que eles chamam de perda de função provável, ou PILOF, que são variantes com uma chance maior de, digamos, quebrar um gene. Certo. E essas eram exclusivas dos brasileiros ali no estudo. E algumas estavam em genes importantes para a saúde pública aqui no Brasil, sabe? Ligados a doenças metabólicas ou a resposta a infecções como malária, hepatite, tuberculose. Então isso mostra o potencial desses estudos para a saúde local mesmo. Exatamente. E tem alguma relação direta entre ter mais dessas variantes, talvez prejudiciais, e ter uma ancestralidade específica, tipo africana, europeia, indígena? Existe, mas olha, esse é um ponto bem delicado. Precisa explicar com muito cuidado para não ter interpretação errada, tá? Certo. Vamos lá. Se a gente olhar para todas as variantes raras que eles encontraram, não só as novas ou as deletérias, aí sim tem uma correlação positiva com a quantidade de ancestralidade africana. Ok. E por que isso? Isso é esperado.
Primeiro, porque a África é o berço da diversidade genética humana, tem mais variedade lá na origem. E segundo, pelo volume gigantesco de africanos trazidos à força para cá durante séculos. Ao mesmo tempo, tem uma correlação negativa com a ancestralidade europeia. Entendi. Pela história e pela origem da diversidade. Mas e se o foco for só naquelas variantes novas, que foram descobertas agora e que são potencialmente prejudiciais? A relação muda? Aí a história é um pouco diferente, mais sutil. Para essas variantes novas e potencialmente deletérias, a única correlação significativa que apareceu foi uma ligação assim fraca com a ancestralidade indígena americana. Uma ligação fraca com a ancestralidade indígena. E não apareceu correlação com a africana ou asiática para esse grupo específico de variantes. E como a gente interpreta isso? Significa que a ancestralidade indígena tem mais risco? Muito provavelmente não é isso. A interpretação mais plausível que os próprios autores levantam é que isso reflete o quanto as populações indígenas foram, historicamente, subrepresentadas nos estudos genéticos globais. Ah, então é porque não se conhecia antes. Exato. Não é que essa ancestralidade carregue mais risco inerentemente. É que a gente está agora começando a descobrir e catalogar as variantes que são comuns nesse componente genético, simplesmente porque ele era um ponto cego na ciência. A gente está preenchendo uma lacuna de conhecimento. Entendi. Perfeito. É um reflexo do que faltava saber, não um risco inerente. Isso é super importante deixar claro. E o estudo também falou daquelas doenças genéticas de origem europeia que ficaram mais comuns aqui por causa da imigração, né? Os tais efeitos fundadores. Falou sim. Acontece quando um grupo pequeno de imigrantes chega e, por acaso, um deles carrega uma variante rara. Essa variante pode acabar se espalhando muito nos descendentes daquela região. Tipo, quais exemplos? No Brasil tem exemplos bem conhecidos. A atáxia de Machado Joseph, que é mais comum em descendentes de açorianos em algumas regiões, e a síndrome de Li-Fraumeni, que aumenta o risco de câncer. Tem uma variante específica, a R337H no gene TP53, que é mais comum no sul e sudeste, provavelmente por causa de um fundador lá atrás. Talvez um tropeiro. Que interessante. E o estudo encontrou essa variante específica da Li-Fraumeni em 2 indivíduos da amostra, que não eram parentes. Incrível como a história da migração deixa essas marcas tão específicas no DNA. Bom, saindo um pouco das variantes e olhando o quadro geral, qual foi a receita média da ancestralidade brasileira que esse estudo encontrou? A mistura principal. Então, na média da amostra toda, que eles chamaram de DNA-BR, a composição foi mais ou menos assim. Uns 59% a 60% de ancestralidade europeia. Ok, maioria europeia. Depois uns 27% de africana. Certo. E em torno de 13% de indígena americana. Opa, 13% de indígena? Eu tinha na cabeça uns números de estudos mais antigos que davam menos, tipo entre 7% e 9%. Por que essa diferença? É bastante, né? É uma diferença considerável, sim. A explicação mais provável para isso está na amostra mesmo. Esse estudo conseguiu incluir mais gente das regiões norte e centro-oeste. Ah, regiões onde a presença indígena é historicamente mais forte. Exatamente. Onde essa contribuição para a formação da população foi maior e, talvez em estudos anteriores, essas regiões não estivessem tão bem representadas na amostragem. Então, uma amostra mais completa revelou uma proporção indígena maior na média nacional. Faz todo sentido. A amostra melhor, um retrato mais fiel e aquelas variações regionais que a gente sempre ouve falar, tipo norte mais indígena, nordeste mais africano, sul mais europeu. O estudo confirmou isso. Confirmou e detalhou bem. No norte, de fato, as maiores proporções de ancestralidade indígena. No nordeste, a contribuição africana é bem marcante. E no sudeste e sul, a predominância clara da ancestralidade europeia. E teve alguma surpresa? Um detalhe curioso foi um grupinho pequeno, 10 pessoas em São Paulo, com quase 100% de ancestralidade do leste asiático. Provavelmente um reflexo da imigração japonesa, né? Claro. Bom, esses padrões regionais não apareceram do nada, né? Eles contam a história de como e quando essa mistura toda aconteceu. O que o DNA mostrou sobre a linha do tempo.
quando foi o auge da miscigenação? Os pesquisadores usaram uns métodos diferentes para tentar datar isso, para estimar quando a mistura entre os continentes foi mais intensa. E chegaram a uma conclusão. Sim, e os resultados foram bem consistentes entre os métodos. Eles apontam que o pico da miscigenação aconteceu entre 5 e 10 gerações atrás. 5 a 10 gerações, se a gente pensar numa geração como uns 25, 30 anos, isso dá o quê? Isso nos coloca bem ali nos séculos 18 e 19. Algo entre 1750 e 1875, mais ou menos. Séculos 18 e 19, nossa, isso bate certinho com eventos gigantescos na história do Brasil, né? Exatamente. Pega o finalzinho do ciclo do ouro, que levou muito português para o interior. A expansão bandeirante. Sim, desbravando o território, infelizmente com muito impacto sobre os indígenas. A chegada da família real em 1808, que mudou tudo, centralizando no Rio. O auge do tráfico de escravos. O pico absoluto, milhões de africanos trazidos à força nesse período. E logo depois da abolição, em 1888, veio aquele incentivo enorme para a imigração europeia em massa, né? Italianos, alemães, espanhóis, principalmente para o sul e sudeste. Que era vista como uma solução depois da abolição. Exato. Uma estratégia demográfica e de branqueamento da população. Então o DNA está basicamente espelhando essas ondas demográficas e sociais gigantescas. Impressionante. E além de quando aconteceu, o DNA dá pistas de como essa mistura ocorreu. Porque sempre se fala muito do viés de gênero na colonização, né? Homens europeus... Sim, e os dados genéticos mostram isso de uma forma muito clara e até impactante. Eles analisaram marcadores que passam só pela linhagem do pai, o cromossomo Y. E o que viram? A grande maioria das linhagens paternas na amostra era de origem europeia, coisa de 71%. 71%. Ok. E a linhagem materna? O DNA mitocondrial? Aí inverte. A maioria das linhagens maternas era de origem africana, uns 42%, ou indígena americana, uns 35%. Nossa, esses números pintam um quadro bem forte, né? Sugerem o quê? Uma dinâmica inicial com homens europeus tendo filhos majoritariamente com mulheres africanas e indígenas. Exatamente. É uma inferência bem direta dos dados. Reflete as relações de poder da época, a violência da colonização e a própria composição demográfica que chegou aqui no início, né? Mais homens europeus... Uma realidade dura espelhada na genética. Sem dúvida. Mas o estudo também achou algo interessante sobre as gerações mais recentes. Parece que houve uma mudança nesse padrão. Mudança como? Eles detectaram uma coisa que chamam de acasalamento preferencial por ancestralidade. O que significa isso? As pessoas passaram a escolher parceiros com ancestralidade parecida com a sua? Isso. Analisando a geração dos pais dos participantes do estudo, eles viram uma tendência estatisticamente significativa de pessoas formarem casais com outras que tinham proporções de ancestralidade continental parecidas. Que curioso! E isso apareceu em todas as regiões. Foi especialmente forte para a ancestralidade africana e europeia nos cromossomos comuns e mais forte ainda para todas as ancestralidades no cromossomo X. Interessante. Então, de um começo marcado por aquele viés de gênero forte na mistura, a gente passou para um padrão mais recente, onde a semelhança de ancestralidade geral parece influenciar a formação de casais. Qual seria a explicação para isso? É uma hipótese, claro. Mas uma possibilidade é que conforme a população foi se misturando e se estruturando ao longo do tempo, outros fatores sociais, culturais, geográficos, que muitas vezes acabam se correlacionando com a ancestralidade, passaram a ter mais peso na escolha de parceiros. Mais do que a dinâmica inicial da colonização. Isso. A própria formação de comunidades e identidades já miscigenadas pode ter levado a esse padrão de maior semelhança entre os parceiros. Entendi. E sobre as origens dentro de cada continente? O estudo conseguiu detalhar um pouco mais de onde vieram esses componentes europeu, africano e indígena? Conseguiu sim. O componente europeu, na maior parte, mostrou mais semelhança com populações atuais do sul da Europa. Portugal, Itália, bate com a história da imigração? Exato, mas teve uma exceção. Um grupo genético mais comum no sul do Brasil mostrou mais afinidade com o norte da Europa.
o que também bate com a imigração alemã e de outras regiões dali. E a ancestralidade africana, como ela se mostrou? Essa se mostrou extremamente diversa. Os pedacinhos de DNA de origem africana nos brasileiros mostraram ligação com grupos de várias partes da África subsaariana. Oeste, leste, sul, até um pouco do norte da África. Então não veio de um lugar só. De jeito nenhum. Isso reflete diretamente a brutalidade e a amplitude do tráfico negreiro, né, que trouxe gente à força de regiões muito distantes que talvez nunca tivessem se encontrado na África e misturou todo mundo aqui. Uma diversidade imensa dentro do componente africano. E a indígena? De onde veio a maior contribuição? A maior similaridade genética que eles encontraram foi com grupos atuais da Amazônia que falam línguas tupi e caribe. Contribuíram muito para a miscigenação inicial ali na costa atlântica. Mas os autores fazem uma ressalva importante. Qual? Que as limitações dos métodos podem ter dificultado achar sinais de outros grupos importantes, como os G, por exemplo, que sofreram perdas populacionais enormes e muita deriva genética, o que pode apagar um pouco o sinal genético de parentesco. Entendi. É sempre complexo reconstruir essa história. Bom, além de mapear toda essa mistura e a história por trás dela, o estudo foi além, né? Investigou se a seleção natural continuou agindo depois que essas populações todas se encontraram e se misturaram aqui no Brasil. O que eles queriam saber com isso? A ideia era procurar por assinaturas genéticas, sabe? Sinais no DNA que indicassem que certas variantes, talvez vindas de um continente ou de outro, foram favorecidas aqui no ambiente brasileiro ao longo das gerações. Tipo, se alguma característica deu uma vantagem para sobreviver ou reproduzir mais aqui. Exatamente isso. Se uma variante genética deu alguma vantagem adaptativa nesse novo contexto de mistura e de ambiente, a tendência é que ela aumente de frequência na população ao longo do tempo. Eles usaram várias ferramentas estatísticas e até inteligência artificial para tentar caçar esses sinais de seleção. E encontraram. Que tipo de adaptação parece ter acontecido? Em que áreas da nossa biologia? Encontraram sim. E os sinais mais fortes e consistentes, que apareceram tanto na análise do país todo, quanto em análises por região, se concentraram em 3 grandes temas biológicos. Quais? Primeiro, fertilidade. Segundo, resposta imune. E terceiro, metabolismo e uso de energia. Fertilidade, imunidade e metabolismo. Consegue dar uns exemplos mais concretos? Que tipo de função parece ter sido selecionada dentro dessas áreas? Claro, na parte de fertilidade, por exemplo, acharam sinais em genes ligados à produção de esperma. Um sinal forte veio de um gene em trechos de DNA de origem africana. Interessante. Também em genes ligados ao número de filhos que as pessoas têm e até a idade da primeira menstruação e da menopausa. Aí com sinais em trechos de origem europeia. Ok. E na resposta imune? Aí viram sinais bem fortes naquela região do MHC, que é super importante para o sistema imune reconhecer o que é do corpo e o que é invasor. Sinal associado a qual ancestralidade? Aí o sinal mais forte foi associado à ancestralidade africana. Também encontraram sinais em genes que regulam umas células de defesa importantes, as Natural Killer ou NK. Certo. Aí o sinal veio de trechos de origem indígena e também em vários genes de defesa contra vírus, tipo o retrovírus. Faz sentido, né? Com a mistura, novos desafios imunológicos devem ter surgido. Com certeza. Novas combinações genéticas encontrando novos patógenos ou patógenos antigos em novos contextos. A adaptação imunológica é crucial. E, por fim, em metabolismo e energia. O que apareceu aí? Sinais em genes relacionados a coisas como índice de massa corporal, IMC, altura, níveis de colesterol LDL, o ruim, duração do sono e até função dos rins, com sinais vindo das diferentes ancestralidades dependendo do gene. Uau! Então, peraí, isso sugere que, mesmo depois da grande mistura inicial, a população brasileira continua passando por um processo de, sei lá, ajuste fino genético. É uma ótima forma de colocar. Exatamente. Parece que variantes genéticas que influenciavam o sucesso na reprodução, a capacidade de se defender de doenças, talvez doenças locais, ou só o desafio de ter um sistema imune recombinado e a forma como o corpo usa energia foram, de alguma forma, escolhidas ou favorecidas pela seleção natural nesse novo cenário.
nesse caldeirão genético e ambiental que é o Brasil. Perfeito. São fatores essenciais para a sobrevivência e para deixar mais descendentes, né? Isso mostra a evolução acontecendo numa escala de tempo relativamente recente, pós-contato. Muito fascinante. E para a gente fechar esse retrato genético tão rico, o que mais o estudo revelou sobre as dinâmicas da população mais recentes? Diferenças entre regiões, parentesco. Eles olharam alguns padrões interessantes no genoma. Por exemplo, a quantidade de trechos onde a pessoa herda duas cópias idênticas do DNA, uma do pai e uma da mãe. Isso se chama homozigose. E o que isso mostrou? Indivíduos com mais ancestralidade africana tinham, em geral, menos homozigose, o que reflete a maior diversidade genética vinda da África e contribui para a alta diversidade geral que a gente vê no Nordeste e Sudeste. Já a ancestralidade europeia estava associada a mais homozigose, talvez pelos efeitos fundadores que a gente falou. Entendi. E sobre o quanto as pessoas compartilham DNA entre si, como se fossem parentes distantes? Eles analisaram isso também, os segmentos de DNA idênticos compartilhados, IBD. E o padrão geral no Brasil foi o seguinte: as pessoas compartilham muitos segmentos curtinhos de DNA. O que indica o quê? Segmentos longos de DNA. Que indicaria um parentesco mais recente. Exato. Esse padrão geral muito IBD curto, pouco IBD longo, reforça a ideia de uma população que se misturou muito e cresceu bastante recentemente. Esse crescimento dilui o parentesco mais próximo entre as pessoas na média. Mas teve alguma região que fugiu dessa regra, que mostrou um padrão diferente? Teve sim. O estado do Amazonas se destacou bastante. Como assim? As pessoas amostradas lá no Amazonas compartilhavam entre si um número alto de segmentos IBD longos, e isso valia para as 3 ancestralidades: europeia, africana e indígena. Mas, ao mesmo tempo, elas compartilhavam poucos segmentos com pessoas de outras regiões do Brasil. E o que isso sugere sobre a história da população lá? Sugere um maior isolamento geográfico, né? E também mais casamentos dentro do próprio grupo, o que a gente chama de endogamia na história mais recente daquela população amostrada. Ficaram mais isolados e se miscigenaram mais entre si do que com o resto do país. Entendi. E como toda essa história mistura crescimento, isolamento regional, se reflete no tamanho da população ao longo do tempo, o DNA consegue estimar isso? Consegue, sim. Dá para estimar o que chamamos de tamanho efetivo da população, né, no passado. E para o Brasil em geral, o DNA mostra uma queda bem brusca no tamanho populacional logo depois do início da colonização, umas 20 gerações atrás. Afetando todo mundo. Sim, afetando os componentes ancestrais de origem europeia, africana e indígena. É o reflexo genético daquele impacto brutal da chegada europeia, né? O extermínio indígena, os gargalos genéticos dos grupos que vieram para cá, seja à força ou não. Uma redução drástica inicial, mas a população se recuperou dessa queda depois. Sim, o interessante é que, na maior parte do país, o tamanho efetivo da população voltou a crescer de novo, a partir de umas 11 ou 12 gerações atrás. Que dá mais ou menos quando? Uns 300 anos atrás, mais ou menos. Coincide com aquela época dos ciclos econômicos do ouro, dos diamantes, que trouxeram mais gente, intensificaram o tráfico. Isso levou a um novo crescimento e mais mistura. Hoje, o maior tamanho populacional efetivo, estimado, foi em São Paulo. Certo. E o Amazonas, que mostrou aquele padrão de mais isolamento e endogamia, seguiu essa mesma tendência de recuperação populacional? Então, aí que está a diferença marcante. No Amazonas, o padrão foi outro. O tamanho efetivo da população estimado pelo DNA deles parece não ter parado de diminuir desde a chegada dos europeus. Nossa, não parou de cair. Pelo menos na amostra analisada, o sinal é esse. Reforça a ideia de uma redução populacional contínua ou pelo menos de uma endogamia muito forte nessas comunidades nos últimos séculos. Um contraste bem grande com o resto do país que se recuperou e cresceu. Que jornada incrível pelo nosso DNA, hein? Recapitulando rapidinho, então,
A gente descobriu uma diversidade genética aqui no Brasil que é imensa, muito maior do que se imaginava, com milhões de variantes novas para a ciência. Principalmente ligadas às ancestralidades africana e indígena, que eram pouco estudadas. Vimos como a história complexa das migrações, a miscigenação inicial com aquele viés de gênero forte e depois uma mudança para casamentos mais por semelhança de ancestralidade, moldaram o nosso genoma e que o pico da mistura foi ali nos séculos XVIII e XIX. Exato. E vimos também os sinais fascinantes de seleção natural agindo depois da mistura, favorecendo genes de fertilidade, de imunidade, de metabolismo, indicando uma adaptação contínua nesse ambiente. E sem falar nas dinâmicas regionais super distintas, né? Com o caso particular do Amazonas mostrando isolamento e talvez declínio populacional recente. Perfeito. Acho que a grande mensagem desse estudo, assim, o ponto central, é que as diferentes ancestralidades que formam o Brasil têm sim uma influência clara, mensurável, na nossa composição genética e potencialmente na nossa saúde. Não é só uma questão cultural, é biológica também. É biológica e profundamente histórica. A paisagem genética que a gente tem hoje é um resultado direto da história evolutiva lá de trás, dos povos originários e de toda essa dinâmica complexa das migrações, da colonização, da formação social do país. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, qual a importância disso? Olha, fica muito evidente a importância crucial de estudar populações diversas e miscigenadas como a nossa. Populações que muitas vezes ficam meio de fora dos grandes projetos genômicos, que às vezes focam mais em populações europeias ou mais homogêneas. E por que é tão crucial estudar essa diversidade? Porque entender essa diversidade não é só fundamental para a gente ter uma visão completa da biologia humana, sabe? É absolutamente essencial para a gente conseguir avanços reais em saúde pública e em medicina de precisão que sejam, de fato, relevantes e funcionem para todo mundo, para toda essa mistura que forma o Brasil. Perfeito. E fica, então, uma provocação final para quem nos ouve. Ao entender um pouco melhor essa tapeçaria genética brasileira, que é tão intrincada, moldada por séculos de história e que continua em evolução, como é que esse conhecimento mais profundo do nosso próprio DNA pode ou talvez deva influenciar a forma como a gente, como sociedade, discute identidade, ancestralidade, saúde coletiva e, quem sabe, até as políticas públicas futuras aqui no Brasil? Uma ótima reflexão para a gente levar. Fica aí para pensar.